monte, etc. E estava um pouco difícil adentrar, porque fiquei um pouco debilitado. E como profeta, o Senhor puxou minhas orelhas, porque disse que eu não poderia agir daquela forma que eu era profeta. Então, essa é a mais pura verdade. Deus sempre tem razão. Ele conhece o amanhã. Deus conhece o amanhã. Nós conhecemos o hoje, mas o Senhor conhece daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Convida o maior número de pessoas para que nós possamos estar juntos nessa live, né, para que eu possa, em 22 minutos, poder fazer ela e dizer coisas que eu tenho para dizer. E a palavra de Deus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aqui atrás, aqui minha tela está boa, aqui atrás. A Bíblia fala daquilo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o meu coração está cheio de coisas que eu tenho que falar. E se nós nos calarmos, até as pedras irão clamar. Né? Se nós nos calarmos, até as pedras irão clamar. Mas vamos lá, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado, Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, eu te apresento a cada pessoa que está aqui nesse exato momento, que está deixando o seu like, a sua curtida, não está perdendo tempo e sendo abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 26 estados, mais o Distrito Federal. Eu quero apresentar, Senhor, todas essas pessoas. Faz a Tua vontade sobre o território nacional brasileiro. Que não seja mais homem nenhum, nem deputado, nem senador, que possa escrever essa história, porque essa história será escrita pelo dedo de Deus. A história da nação brasileira será escrita pelo dedo de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, não deixeis cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu o poder, o reino e a glória, para todos sempre, e aquele que crê diz amém. Pai, eu quero apresentar o presidente Jair Messias Bolsonaro, quero apresentar os seus órgãos, todos os órgãos do corpo daquele homem, porque Salmo de número 139, ó Senhor, a tua palavra diz, Salmo de número 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabes quando eu me assento, tu conheces quando eu me levanto, de longe estende os meus pensamentos, tal ciência é grandiosa demais para mim, tão alta que não posso atingir. Para onde eu fugirei da tua face, ou para onde eu me esconderei da tua presença? Se eu subir ao céu, ali tu estás, e se eu fizer minha cama no mais profundo dos abismos, até ali a tua mão há de me guiar. Senhor, tu sondas e me conheces. Então, Deus, toma frente de todos os órgãos. Meu presidente Jair Messias Bolsonaro e todo o território nacional brasileiro, 26 estados do Distrito Federal, faz a tua vontade no meio desta nação que eu profetizo, cujo nome é o Senhor. Saúdo a todos novamente com a santa e gloriosa paz no nosso Senhor e Salvador Jesus, e que Deus abençoe a nossa live. Que Deus abençoe a nossa live de uma forma tremenda e poderosa em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tá bom? Então, vai deixando o teu like, vai deixando tua curtida e convida o maior número de pessoas para poder estar conosco, tá bom? Deus abençoe poderosamente vocês, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Gente, eu fui ao monte na segunda-feira, fui ao monte na terça-feira. E aí, foi um momento de orações, tanto dentro da minha casa, no meio da madrugada, como também andando e falando com Deus em espírito. Eu recebi algumas visões, só que durante a madrugada, e eu ia entrar numa live ontem, às 22, mas eu não consegui, porque eu estava totalmente sem força. Eu estava totalmente sem forças. E aí eu fiquei totalmente debilitado, posso dizer assim. E eu não consegui ir, gente. Não consegui entrar às 22 horas. E fiquei como se tivesse morto, assim como João na ilha de Pátimo. Quando ele recebe aquela visão grandiosa, e Deus manda ele escrever. Ele pega a caneta, né? Ele pega a canetazinha, ele escreve. E aí ele escrevendo, ele escreve as 7 igrejas da Ásia. João, o que você vê, você escreve. As sete igrejas da Ásia. E ele escreve. Ele vai escrevendo, escreve tudo que ele vê
sobre os 7 anjos das 7 igrejas. E aí, cheguei às 22 e não consegui adentrar, porque vinha para cá e não consegui sair de casa. E o que aconteceu? Eu estava sonolento, muito sonolento. E nessa sonolência, eu fiquei só no quarto, porque eu pedi porque eu ficasse só. Né? Eu pedi permissão à minha esposa, eu gostaria de ficar só. Ela foi lá para o quarto da minha filha e eu fiquei só. E aí eu fiquei só e eu disse, olha, deixa para vir só quando eu chamar. E se eu não chamar, deixa para vir só amanhã. Qualquer coisa, se você dormir, eu vou lá lhe acordar. E aí eu fiquei. Eu senti algo assim muito forte, muito poderoso, e eu queria relatar isso com vocês. Eu quero a oração de vocês hoje para que eu possa contar tudo, sem arrodeio, mas tentar ser o mais direto possível, e porque é responsabilidade demais. Eu creio nos sonhos que Deus me dá, não posso ter sonho até o último dia de outubro de 2025, assim como Deus revelou, mas isso foi muito mais forte que um sonho, porque eu estava sonolento, mas eu sentia uma presença muito forte. Era como se eu tivesse sido arrebatado de espírito e eu fui para um lugar. No lugar que eu fui, era como se fosse uma mesa, mas essa mesa eu não via mesa, eu vi uma luz que era uma luz muito forte, que tinha cadeiras, mas eu também não via cadeira. Eu via só luz, mas eu via anjos de Deus sentados, porque era totalmente iluminado. Pessoas como a minha pessoa, totalmente iluminado. Né? E tinha duas pontas, né, totalmente iluminado. E aí veio aquele arrebatamento de sentido, e naquele momento, né, o que estava na ponta do lado direito disse o seguinte, Reginaldo. Aí quando falou essa palavra Reginaldo, aí eu paro, porque só quem me chama assim é Deus. Reginaldo, escreve tudo o que você está vendo. E aí era como se tivesse uma caneta, né? E eu pegava com as mãos e eu começava a escrever o que eu via, porque tinha algo na minha frente, eu conseguia ver. Lembra quando eu estou na frente do computador e aí de uma hora para outra aparece algo e eu me assusto e eu começo a ler aquilo que está escrito, espiritualmente falando? Olha, a data de hoje é o quê? Hoje? 18 de setembro de 2025. São 21h22. 21 horas e 22 minutos. 21 horas e 22 minutos. São 18 de setembro de 2025. 18 de setembro de 2025, 21 horas e 22 minutos. E aí, eu via bem forte Reginaldo. Você vai ser conduzido em espírito em algumas nações e eu te mostrarei fatos decisivos, mediante a gravidade de tudo que eu vou lhe dizer. Não tenha medo, eu tenho medo de altura, não tenha medo, você vai ver algumas coisas. Mas antes de eu lhe mostrar, eu vou mostrar a pessoa de Jair Messias Bolsonaro. Vou fazer uma retrospectiva dos anjos que vieram ao território nacional brasileiro para fazer uma missão. E você, por 3 vezes, você disse a missão que era para ter sido conduzida, que aqueles anjos vieram fazer. Porque ele estava correndo perigo naquela época, como também hoje, através da sua saúde. E os 3 anjos não obteram êxito naquilo que vieram fazer. E você proclamou em sua live dezenas e dezenas de vezes, e pode ter certeza que o recado chegou até o mesmo através de muitas pessoas que tentaram avisar, centenas e milhares de pessoas tentaram avisar. E aí também não foi desta vez. E aí eu vi aquilo como se fosse uma retrospectiva. E o Senhor determinava que fizesse um grande clamor por Jair Messias Bolsonaro. E aí, preste bem atenção, porque eu vou voltar a falar dele no final, que essa é a parte mais delicada, e eu quero que você fique aí sem sair. Se possível, deixa o teu like, que é a tua curtida, para que o YouTube possa notificar outras pessoas que se interessam por este mesmo conteúdo. O maior número de pessoas hoje, online, agora conosco, é necessário. Gravem essa live. Eu fui aos Estados Unidos
Eu fui aos Estados Unidos na visão. E eu via, quando Deus me determinava aqui, através de uma live, sobre o dia 21 de setembro de 2025. E Deus disse, presta atenção a todo acontecimento, não só no Brasil, e peça para os seus seguidores e todas as pessoas que vão assistir depois, não só no Brasil, mas os acontecimentos mundialmente falando, que se dará até o dia 21 de setembro de 2025. Porque todos os acontecimentos, não só no Brasil, mas em todo o universo, que se dará até o dia 21 de setembro de 2025, tudo tem a ver com a data dia 23 e 24 de setembro. Tudo tem a ver com a data 23 e 24 de setembro. E o Senhor dizia, Reginaldo, a data 23 e 24 de setembro ficará na história mundialmente falando. A data 23 e 24 de setembro de 2025 ficará na história mundialmente falando. E aí eu vi aquilo e eu perguntava, eu posso perguntar? E o Senhor dizia, pode. E eu perguntava, o que significa a data 23 e 24 de setembro? E o Senhor disse, é uma nova história mundialmente falando. Assim como foi dito quando você se levantou da sua cama para o toalete na madrugada, e que eu disse que a diplomacia, em novembro e dezembro de 2024, iria ser rasgada. O interessante é que eu estava vendo ali, estava mostrando a retrospectiva do que passou, mas eu também estava vendo aquilo que ainda ia acontecer. Então, novembro e dezembro de 2024, era a diplomacia, Reginaldo, a diplomacia brasileira, a diplomacia mundial vai ser rasgada. Hoje, 9 meses depois daquele dia, novembro e dezembro de 2024, onde todos vocês assistiram e sabem que é verdade, a diplomacia mundialmente não existe. Aí o Senhor me levava no dia 23 e 24 de setembro de 2025, e o Senhor dizia, assim como eu disse que a diplomacia mundial iria ser rasgada nesta data, eu continuarei perante os olhos de todo o universo, perante os olhos de todo o mundo, eu continuarei rasgando a diplomacia mundial. E nunca houve algo desse na história mundial. 23 e 24 de setembro de 2025. Será o dia que, através de todo o olho nu, eu rasgarei a diplomacia internacional. Eu irei rasgar perante todos os olhos nu a diplomacia internacional. Todos os olhos irão ver e todos os ouvidos irão ouvir. Eu, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, rasgando a diplomacia internacional, dia 23 e dia 24 de setembro de 2025. E eu via Donald Trump sentado em uma cadeira de honra. E nesse exato momento, a palavra chegava ao presidente dos Estados Unidos. Eu via o coração dele, eu via a mente dele, eu via a parte do tórax dele, e estava blindada o coração e a parte do tórax de Donald Trump estava blindada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas eu via na mão dele um globo, como um globo terrestre. Na mão direita dele eu via um globo, como um globo terrestre. Eu estou falando do presidente dos Estados Unidos da América. Eu vi na mão dele um globo, como um globo aqueles globos mundial sobre a mão dele. E ali o Senhor dizia, passa aqui sobre a mão desse homem todas as nações do universo. Todas as nações do universo passa pela mão deste homem, o presidente dos Estados Unidos da América. E aí eu vi o nome, Apocalipse, e o Senhor daria a ele a autoridade sobre todas as nações para lutar as suas guerras, e o Senhor dizia, diga às nações, Reginaldo, que ele irá vencer todas as guerras. Todas as guerras ele irá vencer. Todas as guerras que ele adentrar, ele vai vencer. E todos aqueles que se meterem ou tentarem interferir ou não acreditar no poderio desse homem e que eu coloquei, pode até parecer teoria da conspiração, mas não é. Foi um arrebatamento de espírito que o Senhor me deu no dia 17 de setembro de 2025. 17 para 18 de setembro de 2025. A hora agora são 21h30. 18 de setembro de 2025, 21h30. E o Senhor diz, todos os reis, líderes
presidentes, ditadores que ousarem pagar para ver, irão ver um apocalipse acontecer ainda este ano. Ainda este ano, um apocalipse irá acontecer. E todas as guerras que ele empleitar, ele será vencedor. Alguns irão apostar que não irá acontecer. Esses irão se arrepender de morte. Eles irão se arrepender de morte. Alguns, irão tentar fazer acordo com ele e ele fará um acordo pacífico. Outros, será uma questão de honra, não haverá acordo. Não haverá acordo, principalmente com países ditadores. Não haverá acordo. E vi na mão esquerda desse homem. Vi na mão esquerda desse homem morte. Eu vi a palavra morte na mão esquerda, não morte dele. Eu vi na mão esquerda a palavra morte. E o Senhor dizia: haverá mortes através da mão deste homem. Haverá morte através da mão desse homem, da assinatura de um decreto, de uma caneta desse homem, haverá morte. Você está entendendo tudo que eu estou dizendo aí pelo Espírito Santo de Deus? Haverá morte através da mão deste homem. E todos aqueles que pagarem para ver, ou achar que não vai acontecer, será o fim definitivo, irão chorar lágrimas de morte, posse de sangue, mas não irá ter jeito. E o dia 23 e 24 de setembro de 2025 será algo num reino espiritual tão grande, e o universo passará o universo irá passar por uma metamorfose. O universo irá passar por uma metamorfose. Mortes, mortes e mortes saindo da mão esquerda do homem. Porque na mão direita eu vi o globo terrestre, representando todos os países, mundialmente falando. Todos os países. E as nações, eu não falo só de Brasil, as nações, até agora eu não falei de Brasil, as nações irão conhecer o poderio do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores através do seu poder sobre a vida desse presidente americano por nome Donald Trump. Ele irá fazer acordo com quem quer fazer acordo, mas aqueles que entrar em guerra com ele, eu falo de guerra, eles irão vencer a guerra. Uns irão pedir arrego, irão ter conforme a vontade de Donald Trump. Outros irão pagar, irão se arrepender do dia que nasceram, porque não terá mais jeito. O castigo, né, ou a correção através desse homem será gigante e será sem misericórdia. Será sem misericórdia. Então, preste bem atenção. E eu vi Deus bulindo no globo terrestre sobre essas datas, todo esse mês de setembro de 2025. E haverá uma mudança em todos os cantos, nos mares. Vai haver uma mudança nos mares, vai haver uma mudança no céu, vai haver uma mudança na selva, na natureza, vai haver uma mudança em furacões adormecido, porque eu também vi lavras e vi o solo da terra em centenas e centenas ou até milhares de profundidade, podendo bulir nas placas tectônicas. O universo será abolido porque algo espiritual está para acontecer neste mês de setembro de 2025. E ainda eu não tinha chegado em outubro, o final de outubro de 2025. E eu perguntei, Deus, e o final de outubro de 2025? Porque o Senhor disse que eu podia falar, que eu poderia perguntar. E como eu poderia perguntar, eu perguntei. E o final de outubro de 2025? Estou acelerando, mas até o dia 31 de outubro de 2025 está de pé e eu não volto atrás. Só que o que tem que ser considerado nesta sua visão, nesse arrebatamento de espírito, que não era de sentido, foi de espírito, um arrebatamento de espírito que tem que ser considerado nessa visão, é a palavra Apocalipse. E aí eu via pessoas, líderes religiosos espalhados por todo o universo,
E muitos, por todo o universo, todo tipo de líder religioso ou que tenha, um poder de opinião, falando até que ele era o próprio anticristo, que ele era o anticristo, mas ele não é o anticristo. Ele está com poder na mão, dado por Deus, para mexer no universo e na terra. E ele irá mexer. E tudo que ele fizer, ele irá prosperar. E um anjo forte, mais 2 ou 3 ou 4, 7 vezes forte daquele que eu vi aqui no Brasil. E esse anjo dizia, eu estou aqui. E o Senhor dizia, Reginaldo, este anjo está aí perto de Donald Trump, para garantir que ele termine o mandato dele, para garantir que ele termine o mandato de 4 anos dele e que outro presidente venha, que outros 4 anos venham no mesmo sentido do primeiro mandato dele, com outra pessoa, quem quer que seja, venha para garantir a sustentabilidade e o controle do universo, do globo terrestre, nesse período de 8 anos, que depois disso, o Senhor disse, a ti não cabe saber, eu irei garantir esses 8 anos para que a minha igreja se prepare no universo, porque dias virão depois que se dará um arrebatamento da minha igreja. A ti não cabe saber dia e nem hora, mas os 8 anos eu te mostro. Depois dos 8, eu não conseguia mais ver, porque só foi até ali, e o Senhor dizia, depois daqui, eu lhe mostrarei outras coisas, em outras nações, e talvez você já não estará mais aqui no Brasil. Eu já tenha te levado para outro país, nesse inteirinho, nesse final desses 8 anos. E aí eu vou lhe mostrar coisas locais, de presidentes, reis e nações, pois eu tenho te levantado como profeta das nações. Esse nome Apocalipse não pode ser esquecido, e você verá pessoas chamando ele de anticristo. Do começo até agora, eu tenho falado de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. São 21h37 minutos, 21h37 minutos nesse exato momento de 18 de setembro de 2025. 18 de setembro de 2025. E aí, quando eu passava pelo globo terrestre, eu via os Estados Unidos e via a Argentina. Os Estados Unidos e via a Argentina e outros países. E aí no centro aparecia a ONU. No centro aparecia o nome ONU, que é a organização, né, das Nações Unidas, não é isso? ONU. Eu vi o nome ONU e o Senhor dizia assim, presta muita atenção que eu rasgarei, assim como eu rasguei a diplomacia brasileira, eu rasgarei de alto a baixo e o universo verá. E tinha o nome ONU muito grande. Será rasgado de alto a baixo algo. Eu vi o nome ONU, mas eu vi Deus rasgando de alto a baixo. Assim como Deus rasgou a diplomacia em novembro, dezembro de 2024, nos sonhos que eu tive. Mas esse foi um arrebatamento de espírito. Não misture as coisas. Convida mais 7.000 pessoas e vem para cá, porque eu vou chegar aqui no Brasil agora. Convida mais 7.000 pessoas e vem para cá, porque eu irei chegar aqui no Brasil agora. Preste bem atenção. Convida mais 7.000 pessoas. Não esquece de deixar o teu like e a tua curtida. Por gentileza. Não esquece de deixar o teu like e a tua curtida. Por gentileza. Para mim não está sendo fácil estar aqui. Porque eu tive que memorizar, eu tive que ver, rever todo o arrebatamento de espírito que eu tive. E aí eu temi sobre tudo isso porque é algo real. A parte de Apocalipse sobre a mão daquele homem era uma coisa tão forte que eu tremi. Porque vi muitas mortes. Eu vi muitas mortes. Eu vi muitas mortes e prisão perpétua. Muitas mortes e prisão perpétua. Eu vi na mão esquerda, se não salvo a memória, muitas mortes e prisão perpétua. Eu vi isso. Na mão direita, o globo terrestre. Então, deixa eu dizer uma coisa. E aí o Senhor mostrava em todo o globo terrestre, e ele bulindo da natureza, bulindo no espaço aéreo, bulindo nas florestas, né, bulindo nas águas, bulindo na profundidade, no furacão, sabe? Ele bulia em todo tipo da natureza. E o Senhor dizia, todo mês de setembro, fique atento a todos os acontecimentos. E nas placas tectônicas também era como se tivesse algo assim, sabe? E isso me deixou assustado. Mas, aí voltando, eu voltei ao território nacional brasileiro. Aí eu vi
eu vi o presidente Jair Messias Bolsonaro. E o Senhor me voltava a lembrar do anjo das 3 vezes que o anjo apareceu, dialogando, como vocês bem sabem, eu não vou estar aqui dizendo o que é que ele estava dialogando, naquelas épocas. E aí eu vi novamente. Eu vi novamente. Eu vi novamente. E a palavra de Deus diz: aquele que se der por avisado e ouvir a voz, salvará a sua própria vida. E aí continuou. E eu via os órgãos do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu continuei vendo aquelas bolhas, umas bolhas como se tivesse... Não tem como se leva uma queimadura, que fica aquelas bolhas de água, né? Tipo de água, que você tem que furar ela. Você pega uma agulha e você tem que furar ela para ela desmanchar, né? E eu vi algumas bolhas daquela. E o Senhor dizia: preste bem atenção, nesta hora eu sofri bastante. Essa foi a pior hora, porque eu sofri bastante nessa hora. Nesta hora foi a pior hora que me deixou debilitado. Eu não consegui entrar na live de ontem às 22 horas, não consegui, mas eu fiquei com um estado de morto. Aí o Senhor me repreendeu e disse: Reginaldo, você é um profeta. Quantas vezes eu não falei nessa nação? Quantas vezes eu não falei nessa nação? Quantas vezes eu não falei nessa nação através de você? Agora, você não cabe se sentir assim como você está sentindo. Porque você é um profeta, você não é uma pessoa normal. Você carrega uma unção e uma presença sobre você, que sou eu que lhe mostro. As riquezas dos dons espirituais que eu te dei, você não tem noção dessa riqueza de dom espiritual. Você está numa mesa, e a mesa está cercada de anjos celestiais. Você está ouvindo a minha voz bem perto: Reginaldo, e você não está temendo. E eu estou liberando, das outras vezes não liberei, porque dizia: a ti não cabe saber. É só ver. E eu estava chorando nessa hora, e o Senhor dizia assim para mim: engole teu choro. Engole teu choro e veja o que eu estou dizendo. E você não pode ser igual a muita gente. Você tem que ser firme na palavra que eu estou dizendo. E eu vi essas bolhas novamente. Não era fora do corpo, era dentro do corpo. Eu não estou falando de fora do corpo, estou falando de dentro. Era como se fosse assim, um carocinho, não sei, sabe? Um carocinho meio arredondado assim, meio, não sei explicar. Mas era como se fosse aquelas bolhas, né? Quando você queima e fica aquela coisa que você tem que ver com uma agulha e furar. E o Senhor me dizia algo, e eu quero passar esse algo para você. O Senhor me dizia algo, e eu quero passar esse algo para você. Preste bem atenção. O Senhor dizia: preste atenção que eu vou lhe mostrar. E eu vi a saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro, e Deus dizia o seguinte: eu determino que a oração e o jejum possa ser muito, mas muito séria, porque ele está correndo perigo de vida. E eu disse: Senhor, ele está em casa. E o Senhor disse: ele está correndo perigo de vida. Aí o Senhor, os médicos não mandam nada aqui. Quem manda sou eu. Eu formei o corpo no Salmo 139, quando estava em substância informe. E eu criei todos os órgãos dentro de um homem. E eu vi aquilo, e eu clamei por ele. Naquele momento eu clamei. E o Senhor disse: não te cabe clamar, cabe ver e pronunciar como profeta das nações. Você irá levantar um clamor na sua live por ele. E vai se colocar na brecha por ele, assim como todos os seus seguidores vão orar por ele. E digam que eu, Senhor, mandei dizer que o estado de saúde do presidente Jair Messias Bolsonaro é grave. O estado de saúde de Jair Messias Bolsonaro é grave. Não, antes dele se hospitalizar e antes de sair o resultado que estava com câncer, se eu não me engano foi dia 5, se eu não me salvo a memória. Ou foi dia 10, num corte que tem de uma live. E eu falava sobre isso, sobre a saúde dele. Antes mesmo de dizer que ele poderia estar com câncer ou alguma coisa. Antes, se você ver, está aqui embaixo, no corte que eu fiz, e está lá, eu pedindo orações por ele. E eu pedi oração pelo filho dele, porque poderia acontecer alguma coisa que o garoto fosse pegue de surpresa e fosse passar mal. E aí ele também estava correndo perigo por causa da pressão arterial dele, de Carlos Bolsonaro, né? É Carlos o nome dele, Carlos Bolsonaro.
sobre a pressão arterial e o coração dele. Mas é como Deus diz, você está dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o meu espírito está dizendo. Se não ouvirem, fica tranquilo. Você, como um atalaia, você passou. Mas você não pode sentir. Aí eu fui repreendido por Deus, fiquei muito triste, passei 24 horas pedindo perdão, porque eu quero dizer algo aberto aqui para você e Deus me permite. Eu sinto um carinho muito grande, um amor muito grande pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim como muitas pessoas boas dessa nação sentem. Eu sinto um carinho muito grande, um amor muito grande pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, como profeta, eu não poderia interferir. Então, Deus me chama a atenção, é isso, você é profeta. E o Senhor, então, me mandou engolir o choro. E aí eu engoli o choro. Mas o Senhor disse, olha, você vai pedir, né? Você vai pedir a eles, né? Você vai pedir a eles que ore e que clame. Porque a saúde dele é grave, muito grave. A saúde dele é grave. Não importa o que a medicina diga, nem os médicos, através dos boletins médicos. A saúde do presidente é grave. E o Senhor dizia, só um milagre meu para poder salvar o presidente Bolsonaro. Só um milagre meu para poder salvar ele. E eu salvarei se a nação brasileira se vestir de pano de saco, orar verdadeiramente. Se a nação brasileira se vestir de pano de saco, orar verdadeiramente, eu salvarei. E aí, passou por uma parte que eu disse, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, a minha vontade não causa dúvida, Reginaldo. Olhe de novo. E eu vi e eu entendi. E essa parte, ela é difícil também para mim, para poder falar. Mas eu vi o grande reboliço que aconteceria em 2025, não conseguia ver as eleições de 2026, né? Mas eu vi duas pessoas. Eu vi Jair Messias Bolsonaro e eu vi Eduardo Bolsonaro, agora o que está nos Estados Unidos. Eu vi Jair Messias Bolsonaro e vi Eduardo Bolsonaro. Eu vou repetir 1000 vezes se for necessário. Eu vi Jair Messias Bolsonaro e eu vi Eduardo Bolsonaro, o que está nos Estados Unidos. E eu vendo eles, eu vi Jair Messias Bolsonaro como primeiro e Eduardo Bolsonaro como segundo. Jair Messias Bolsonaro como primeiro e Eduardo Bolsonaro como segundo. E eu perguntava, Deus, o que quer dizer isso aqui? Aí o Senhor dizia, o reino espiritual está separando um presidente e um vice-presidente. Aí eu digo assim, o que é que eu estou vendo? Um presidente e um vice-presidente. O presidente, Jair Messias Bolsonaro, o vice-presidente, o filho. Ficava nessa posição, mais ou menos. Né? E eu digo, o Senhor pode? Aqui não está dizendo que pode. Eu estou dizendo o que o reino espiritual está lhe mostrando. E aí eu vi um planejamento em território nacional brasileiro maligno. Um planejamento maligno no território nacional brasileiro, envolvendo até mesmo a direita brasileira, para se colocar um candidato a presidente da República em 2026. Ainda estão sonhando nesse negócio de 2026. Eu vi como estivesse colocando, né, alguém, e de forma maligna, porque eu vi espíritos, aquilo era espiritual, num arrebatamento de espírito, como estivesse colocando um candidato a presidente dos Estados Unidos da América. Os comentários estão liberados, não está? Os comentários? Está tudo liberado, ok. Vocês podem comentar, tá bom? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. E aí eu vi para colocar um candidato a presidente do Brasil aqui. Tá? Eu vi um ajuntos de reuniões malignas e estava até envolvendo uma direita. E eu vou dizer uma coisa que Deus me disse. Aí o Senhor diz, Reginaldo, diga para a nação brasileira que quem colocará o próximo presidente da República no Brasil sou eu. Tome-lhe. Diga à nação brasileira que quem colocará o próximo presidente da República sou eu. Tome-lhe. Eu vi isso no arrebatamento de espírito. Mas eu via Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Eu via Bolsonaro e Eduardo. Nessa hora eu me alegrava,
Porque eu dizia, então ele não vai morrer. Ele não vai morrer, o Senhor vai salvar ele. Aí eu gritava, eu alegrava. E nessa hora, eu, com medo de ser repreendido, eu vi um sorriso. Era como se Deus estivesse rindo de mim. E eu vi uma risada. Eu vi uma risada de Deus rindo de mim. Porque nessa hora eu fiquei alegre. Eu digo, se eu estou vendo o Bolsonaro em pé, e eu estou vendo Eduardo Bolsonaro do lado dele, então quer dizer que ele não vai morrer. Aí o Senhor disse, vai haver turbulência, e aqueles que duvidam, e Deus diz assim, olha para a nação brasileira, nada que está acontecendo aí é. Eu como, Senhor? Como que nada que está acontecendo aí é? O Senhor dizia, nada que está acontecendo aí é. Nada que está acontecendo aí é. E eu fiquei olhando para aquilo, sabe? Nada que está acontecendo aí é. Eu fiquei olhando para aquilo, nada que está acontecendo aí é. Aí o Senhor me mostrou o Congresso. Aí o Senhor disse, não estou no meio. O Senhor me mostrou o Senado, não estou no meio. Porque a briga é espiritual e eles estão levando para a parte física, para a parte de estratégia política. E a estratégia política, a partir de hoje, 18 de setembro de 2025, não manda mais no Brasil. Quem manda sou eu. E eu vou fazer como eu queira. E aí Deus bradou com uma voz de trovão e disse, Reginaldo, quem libertará o Brasil sou eu, através dos Estados Unidos da América. Não vai ficar honra nem glória para nenhum deputado e senador. Porque sempre eles estão sendo enganados pelas trevas. Sempre os deputados e senadores estão sendo enganados pelas trevas. E hoje, 18 de setembro de 2025, eu coloco um basta nisso. Quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Eu libertarei, eu, Senhor, com os Estados Unidos da América. E o Apocalipse verão que eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando eu estava terminando, eu disse, Deus, eu quero me atrever. Eu fiz igual a Moisés. Moisés não se atreveu quando era Abraão. Abraão não se atreveu quando era Ló, né? Ló estava na cidade de Gomorra. E Sodoma e Gomorra estava lá e ele dizia, Senhor, Deus anunciou a Abraão que iria acabar com Sodoma e Gomorra. Aí o que aconteceu? Aí ele disse, Senhor, eu quero me atrever. Se houver 50 justos lá, o Senhor vai acabar pela cidade toda por amor de 50 justos? Aí o Senhor disse, Abraão, se houver 50 justos, eu não terminarei com a cidade. Aí começou. Senhor, mas se houver 30, supomos. Abraão, se houver 30 justos, eu não terminarei. Senhor, se houver 20. E cada vez ele ia dizendo, eu quero me atrever. Aí ele chegou 10. Senhor, mais uma vez eu quero me atrever, me perdoa. Se houver 10. Abraão, se houver 10, eu não terminarei com a cidade. Aí chegou o ponto de, Senhor, se houver 1. Aí o Senhor disse, Abraão, se eu encontrar um justo, eu não acabarei com a cidade por amor daquele justo. Eita, é forte. É forte. E deixa eu dizer uma coisa para você. Preste muita atenção que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Muita atenção que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. Muita atenção o que eu vou dizer pelo Espírito Santo de Deus. E aí eu disse, Senhor, eu quero me atrever, igual a Abraão, de perguntar a última pergunta. Aí o Senhor disse, pergunte. Aí eu vi a risada, como se Deus estivesse sorrindo. E eu disse, Senhor, como vai ser aqui no Brasil? Se acontecer, ou o senhor disse que a gravidade do presidente Jair Messias Bolsonaro hoje, né, eu não vi boletim médico, não vi nada, eu estou ouvindo o senhor, porque os médicos para mim eu não quero ouvir, eu quero ouvir o senhor. O que o senhor vai dizer dele? Aí o senhor disse, olhe, pela gravidade dele estar doente e ele não conseguir chegar na presidência por causa da sua doença, aí eu disse, sim, senhor. Você viu 2, você viu ele e você viu Eduardo Bolsonaro, não foi? Foi. Mas se ele não conseguir, senhor, se ele ficar um pouco debilitado, jamais eu pensei ou eu me atrevi em dizer se ele morrer. Porque eu repreendo isso e não aceito. E Deus disse, você e a nação brasileira vai lutar pela vida dele. Você e a nação brasileira vai lutar em oração pela vida dele. E eu digo, sim, senhor.
eu prometo que lutarei em oração e pedirei nas lives à nação brasileira que lute pela vida dele. Aí o Senhor me mostrou Donald Trump. E ele estava com o olhar sério e os olhos voltados para o Brasil. E o Senhor dizia, se isso acontecer, Reginaldo, se isso acontecer, o candidato a presidente do Brasil pelos Estados Unidos da América será Eduardo Bolsonaro. Não vai ser mais ninguém. E ninguém ousará impedir que isto aconteça, porque vai haver um grande reboliço. E é este grande reboliço que você tem que esperar. Espere até o último dia de outubro de 2025 e depois você verá o resto. A ti agora só cabe contar o que eu lhe passei, somente contar o que eu lhe passei, e a ti cabe dizer à nação brasileira que deve orar sem cessar e sem parar pelo presidente Jair Messias Bolsonaro e não deixar ele esquecer do apocalipse que vem sobre Donald Trump. E o que eu coloco no coração dele é irreversível. Ninguém vai conseguir mudar. Ninguém. Haverá uma nova história. Não só no Brasil, mas haverá uma nova história a partir do dia 23 e 24 de setembro de 2025, no mundo todo, aonde eu rasgo de alto a baixo a diplomacia mundial. Assim termina, Reginaldo, volta. Eu vi um clarão muito forte, eu voltava e eu fiquei chorando. Chorei a noite toda, não consegui dormir, não consegui me levantar para chamar a minha esposa. Peguei o celular, errei 3 vezes a ligação. Depois, na 4ª vez, eu consegui. Então, chamou, ela já estava dormindo 4 vezes e caiu, ela não atendia. Na 5ª, ela disse oi, eu digo, vem para cá. Aí eu estava numa situação muito difícil. Foi algo que eu passei que está sendo relatado nessa live no dia 18 de setembro de 2025. O horário agora são 21h57 minutos. 21h57 minutos do dia 18 de setembro de 2025. Está aqui todo o relatório. Não precisa mais nem ver vidente, nem profeta. É só esperar acontecer. O relatório está aqui. Eu quero agradecer todos os canais. Todos os canais que publicam os meus vídeos. Meu muito obrigado. Todos os canais. Mas eu não vou falar aqui 1, 2, 3, né? Porque senão eu acabo cometendo uma injustiça com os demais canais. São centenas de canais que publicam meu vídeo. E eu quero agradecer vocês pelo carinho. Eu quero agradecer vocês pelo amor, pela amizade em Cristo Jesus. Sabe? Se um dia eu fiz alguma coisa que chateou vocês, eu quero pedir perdão a vocês, de todos os canais. Sabe? Com a singela humildade que eu possa ter, eu quero pedir perdão a vocês se um dia eu cometi alguma coisa. E dizer que eu amo vocês em Cristo Jesus. Meu muito obrigado por publicar os meus vídeos, por dar credibilidade à minha pessoa. Vocês não estão errados, não. Eu sou um homem de Deus. Eu tenho derramado as minhas lágrimas perante o Senhor. Eu tenho sofrido por causa dessas revelações. Vocês não sabem como eu fico depois de tudo isso. Para mim não foi fácil entrar aqui hoje. Para mim não é fácil receber visão sobre o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu acredito que mesmo como profeta eu possa dizer assim, uma pessoa que amo, uma pessoa que oro, uma pessoa que, sabe, jamais eu iria querer que acontecesse nenhum mal com ninguém, mas principalmente com ele. Eu desejo saúde e paz, que ele se recupere, mas eu não posso mudar uma situação. Mas o Senhor dizia assim, antes de terminar a tua live, fala algo que você sempre fala e oferece para todos os seus seguidores e para todo o território nacional brasileiro. Romanos 8:28. Vocês sabem o que está escrito em Romanos 8:28? Vocês sabem o que está escrito em Romanos 8:28? Está escrito o seguinte: todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas colaboram e participam
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estou me segurando para não chorar, e eu nem posso chorar, porque a minha saúde me prejudicou um pouco, a minha imunidade baixou, né? E eu não posso chorar. Eu fui ao médico, eu não ia dizer isso para vocês, não. Eu fui ao médico, eu expliquei para ele uma situação mais ou menos, e eu fiquei num estado muito ruim, né? Muito ruim, e não quero entrar nesse estado de novo, que eu não posso. Eu não posso entrar, sabe? O coração aperta, é um negócio muito ruim, você não sabe. Né? Se vocês têm um amor pelo presidente Bolsonaro, eu não vou nem falar do meu. Né? Fui repreendido por Deus porque chorei naquela hora. E o Senhor disse, a ti não cabe chorar, cabe ver e passar direito, com detalhes, riqueza de detalhes que eu estou te mostrando. Depois o Senhor abriu o sorriso, é como se ele estivesse sorrindo para mim. Era uma luz muito forte, mas era como se estivesse sorrindo. Eram várias luzes como se fossem anjos. Era uma reunião celestial. Uma reunião no quadro celestial. Essa é a verdade. Dia 18 de setembro de 2025, na madrugada já. Dia 18 de setembro de 2025, eu participei de uma reunião celestial. Fique guardado, escrito nos anais do território nacional brasileiro, a reunião que eu, servo de Deus, apóstolo Reginaldo Rolim, participou no reino espiritual. Nós não vamos esquecer de fazer um clamor por Jair Messias Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Eu nunca pedi assim, com tanta veemência, com tanta pelo amor de Deus, bilhões de vezes pelo amor de Deus. Vamos fazer um clamor todos os dias. Chega, gente. Gente, não olha para os deputados, não. Eles estão fazendo, mas estão sem força. Eu vi que eles estão sem força. São enganados demais. Pensa um deputado para ser enganado. Não consegue nada, não. É só um negócio que não consegue nada. Eu digo, Jesus, pelo amor de Deus, nós estamos. Mas Jesus. E o Senhor disse, acabou, quem toma conta agora sou eu. Quem toma, não tem glória, não tem honra para ninguém aqui, não. Estão fazendo a parte, mas não estão conseguindo nada. Nada. O pessoal se alegrou, e hoje alguém falou assim, o pessoal vai anistia, que anistia, homem, pelo amor de Deus. Eu digo assim, eu já tive a revelação, eu disse, não, eu não vou nem falar sobre ela, não. Vou ficar calado, sabe? Vou falar só do que eu vi mesmo e acabou. Então, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero apresentar o presidente Jair Messias Bolsonaro. Senhor, todos os órgãos daquele homem, foi o Senhor que fez, Salmo de número 139. Senhor, tu me sondas e me conheces, tu sabe quando eu me assento, quando eu me levanto, de longe tem dos meus pensamentos, tal ciência é grandiosa demais para mim, tão alta que eu não posso atingir. Senhor, tu me viste em substância informe quando eu era apenas um feto no ventre da minha mãe. Todos os dias foram escritos no teu livro e todos eles escritos e determinados por ti. Senhor, tu sondas e me conheces. Pai, tu sondas e conheces o presidente Jair Messias Bolsonaro. Os órgãos daquele homem, Senhor. Meu Deus, a oração da tua igreja, porque a tua palavra diz a oração do justo, vale muito em teu efeito. 22 horas do dia 18 de setembro de 2025. Toma conta da saúde daquele homem. Senhor, mantenha aquele homem de pé, Senhor. Senhor, eu vejo a respiração dele. Toma conta da respiração dele, Senhor. Senhor, eu vejo a respiração dele. Jesus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, me permita eu dizer, pelo amor de Deus, toma conta da respiração daquele homem. Jesus, toma conta da respiração daquele homem. Cada brasileiro, não sei quantas pessoas estão me assistindo. Quantas pessoas estão me assistindo? 5 mil e quanto? Aqui tem, deixa eu ver, aqui tem 5 mil e quanto? Quanto? 5 mil? 5.898 pessoas, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, vocês. As 5.800 e poucas pessoas, pelo amor de Deus. Ore pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Não olhe pelo boletim que vai sair. Ele está bem, está em casa, não olhe. Porque ele está em casa, mas ele não está bem. E ele está correndo perigo. Mas eu creio no Deus que ressuscitou Lázaro. Eu creio no Deus que ressuscitou Lázaro. Eu não olho jornal, não olho matéria de jornal. Eu olho a redação do céu. Eu olho a redação do céu. É essa a redação que eu olho. E a redação do céu me diz que ele não está bem, gente. Eu peço pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Vamos parar de ver deputado e vamos parar de ver senador. Sabe? Vamos parar de ver
Eles só vão até onde querem que eles vão. Eles só vão até onde querem que eles vão. Vamos parar de ver esses homens. Vamos escutar só Deus a partir de hoje. Porque vem a vitória, mas não são por eles. Eles podem contribuir, mas são enganados demais. Podem até contribuir, mas são enganados demais. Mas a vitória vem. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Senhor, mais uma vez eu te apresento os órgãos desse homem. Eu digo câncer. Sai dele, câncer, em nome de Jesus. Câncer, eu dou ordem, sai dele agora em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu dou ordem a todo câncer, câncer de pele, aonde você esteja alojado. Ei, caroço, aonde você esteja alojado, eu estou dando ordem, caroço, sai daí. Desmancha agora, pela autoridade que há no nome de Jesus. Sai do corpo e da matéria deste homem agora. Jair Messias Bolsonaro, nós profetizamos, receba a cura em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus, através do nome de Jesus. E através desse nome que nós decretamos a cura, é através desse nome que nós decretamos a cura em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus, presidente Jair Messias Bolsonaro. Receba a cura nesse exato momento. E eu creio no poderio do Deus que criou o céu e a terra e manda em todos os lugares. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, eu estou ministrando a cura sobre as pessoas, 6.000 pessoas que estão comigo. 6.000 pessoas agora que estão comigo. Onde tem 2 ou 3 reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Ali o Senhor se faz presente. 6.000 pessoas orando agora, clamando agora. E nós decretamos morte. Você não tem poder sobre Jair Messias Bolsonaro. Morte. Você não tem poder sobre Jair Messias Bolsonaro. Ele vai estar em pé do lado de Eduardo Bolsonaro. Nós profetizamos isso em o nome de Jesus Cristo. E eu não tenho nem medo. Sendo com ele, ele não perde uma. Receba a cura em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero proclamar aos católicos, aos cristãos, católicos, espíritas. Eu quero proclamar a vocês, aos evangélicos. Eu quero proclamar a vocês. Façam as orações de vocês, as rezas de vocês, as preces. Sabe por quê? Porque nesse arrebatamento, quando eu olhei para o Brasil, eu vi milhares e milhares, era milhões. Eu vi católicos, eu vi os cristãos, espíritas, eu vi os evangélicos, eu vi pessoas rezando, mas Deus disse assim, olha para o coração deles. Eu olhar para o coração, e um coração sangrando, mulheres e homens chorando. E o Senhor disse, é por esse choro, filho, é por esse choro desses homens e dessas mulheres que estão chorando, católicas, evangélicas, espíritas, são pelo coração deles e o choro deles, que eu vou dar uma resposta. Diga para ele que quem promete não é deputado nem senador, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu Deus, que coisa magnífica, que Deus lindo. Consegui, gente, graças a Deus, graças a Deus. E o meu coração está acelerado. Eu pensei que eu não ia conseguir. Tomei chá de erva doce, tomei chá de capim santo. Se vocês sentem amor, por ele, eu também sinto um amor muito grande, mas muito grande. Para mim estar aqui, fazendo esse clamor, ai, eu tomei muito chá. Capim santo, erva doce, cidreira, eu tomei muito chá. Só Deus sabe. Vocês que são ofertantes, gente, quando for sábado nós iremos viajar. Nós iremos estar em Milhã, nós vamos estar viajando. Lá já tem 150 crianças, a escola de profetas, que vai ser criada em Milhã, ensinando essas crianças como andar na presença de Deus, como ler a Bíblia. Nós vamos comprar os presentes delas, são 150 crianças. Então tem que levar mais ou menos uns 200 brinquedos, porque as 150 crianças já estão, mas vai aparecer mais crianças. E aí é ruim ver aquelas crianças sair
chorando porque não tem um brinquedo. Então tem que comprar 200 brinquedos, entendeu? E Bíblias, dá para comprar umas Bíblias, também infantil, para que nós possamos levar e dar a essas crianças. Vai ser filmado, vai estar aí, vocês vão ver, tanto no YouTube, como no Instituto Reginaldo Rolim, no Instagram, Instituto Reginaldo Rolim. Você que vai plantar sua semente, gente, planta uma semente, mas planta com amor. Faz um esforço aí, faz um esforço. Nunca pedi, porque eu quero levar 200 brinquedos, eu quero levar as Bíblias. Ô, gente, faz um esforço aí, planta uma semente, o Pix está aí no QR Code, tá? Eu lhe peço gentilmente, em nome de Jesus, sabe? Eu lhe peço, em nome de Jesus. O Pix está aí e o QR Code está aí, só apontar o celular. Mas eu vou falar também o Pix. Eu posso falar o Pix? Posso? Eu vou falar o Pix, é um costume meu. Ele falou assim, não precisa não, porque tem um QR Code. Mas é um costume meu. Até com 3 anos que eu falo assim. Eu já estou acostumado. O Pix é o 10-483-076, ao contrário, 79. Ah, o pessoal diz que eu falo rápido. 10-483-076, 1000 ao contrário, 79. Vai sair igreja evangélica, tá lá, Deus viu. 10-483-076, 1000 ao contrário, 79. Só mais uma vez, posso falar? O Pix está aí, ó, o QR Code. Só apontar para a tela, acabou. Mas é o 10-483-076, 1000 ao contrário, 79. Faça uma oferta de amor, com carinho, sabe? Com muito amor no seu coração, sabe? Deixa Deus te usar. Por livre e espontânea vontade, mas tem que ter com amor, gente. Tem que ser com amor, porque o amor é tudo, né? Em Corinto fala isso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse o amor, de nada me adiantaria. Então faça com amor. Tá aí o Pix, vou deixar o Pix com você, vou deixar você apontar o seu celular, colocar os seus pedidos de oração depois, pode colocar à vontade. Nós estamos aqui para orar, sabe? Eu também queria pedir, eu nunca pedi, mas eu queria pedir uma oração por mim, porque depois desse arrebatamento de espírito, eu fiquei um pouco meio ruim, né? Não sei se foi por causa da visão de Bolsonaro e o sentimento e tudo, mas eu fiquei um pouco ruim. Mas é sinal que eu tenho amor no meu coração por ele, né? Mas eu nunca pedi isso a vocês, mas eu queria pedir a vocês que vocês tirassem um tempinho, só um tempinhozinho, um minutozinho para orar por mim, já é muita coisa para mim. E eu quero agradecer vocês que vão fazer essa oferta, que vão plantar essa semente. Eu estou quase chorando, eu só não posso chorar porque senão eu passo mal. Que vão plantar essa semente, né? Que vão fazer essa oferta, por livre e espontânea vontade, que Deus abençoe vocês. Pai, eu quero consagrar também essa água. Aquelas pessoas que irão beber da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Senhor, eu quero consagrar essa água e eu creio na cura. Ah, Senhor, como eu queria levar essa água para Bolsonaro. Como eu queria que alguém levasse essa água para ele. Ele disse, olha, foi um profeta do Senhor Jesus, né, que ora muito pelo Senhor e que consagra a água, e ele crê tanto. E eu creio porque a palavra de Deus diz que tudo que não é por fé é pecado. E é necessário que aqueles que creiam que Deus existe, creia também que Ele existe e que Ele é abençoador daquele que o busca. Meu Deus, eu quero consagrar essa água. Eu quero consagrar a água, Senhor. Ah, Senhor, eu quero consagrar uma água que eu profetizo que vai chegar até ele, ele vai beber dessa água. Senhor, e Tu vai fazer curas sobre esta água. Em o nome de Jesus Cristo, eu quero consagrar a água, Senhor. Senhor, eu vivo pela fé. E eu sei que uma garrafinha dessa que está sendo consagrada por alguém no território nacional brasileiro irá chegar até ele. Não sei como, é difícil, mas irá chegar até ele, Senhor, que para Ti não há nada impossível. E ele vai beber dessa água. Ele vai receber saúde, ele vai receber vida para viver a promessa. Ele vai receber vida para viver a promessa. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que quem beber dessa água receberá cura, milagres, prodígio e maravilha. Eu abençoo essa água em nome de Jesus. Beba. Que Deus possa abençoar vocês. Já falei que amava vocês hoje. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Amo muito vocês. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela amizade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês, com todo respeito. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês, de todos os meus amigos, minhas amigas em todo o Brasil.
e todos os países, Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Deus abençoe vocês, meus amigos e minhas amigas. Eu amo vocês, muito mesmo, vocês não têm noção. Muito obrigado, vocês são da minha família. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. O que eu tenho para hoje é gratidão. Muito obrigado. E não esquecer, não pare de orar pelo Jair Messias Bolsonaro. Nós vamos orar sempre, tá bom? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um beijo, um abraço.